Olá, olá! Mais um episódio do Pele a Pele Talks. Hoje eu tô com uma convidada muito querida, a doutora Letícia Moro, pediatra, foi minha bichete na faculdade, né? Então é uma honra ter você aqui. Obrigada por ter aceitado o convite, viu? Eu sei que tem que disponibilizar tempo, a rotina dela é corrida. Mas vocês já devem estar pensando o que eu tô fazendo aqui com uma pediatra. E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre os cuidados com a pele do bebê, as principais doenças, né, mitos e verdades. Então a Lê tá basicamente para falar sobre isso aqui com a gente. Então vamos começar falando lá do recém-nascido, Lê, né? Quais são os principais cuidados, o que a gente tem que prestar atenção, né? Principalmente assim, quando é bebezinho, as mães elas ficam muito ansiosas, né? Pra usar perfume, pra montar aquele enxoval, aquela coisa toda cheirosa, XYZ. Eu sempre falo que menos é mais. Então, isso com o recém-nascido vale sempre. Desde quando a gente escolhe lá o primeiro momento para dar o banho, lá atrás. Então, assim que o bebê nasce, as maternidades elas já têm assim, o esquema de fazer o banho pelo menos 6 horas após o nascimento. O ideal seria que esse banho acontecesse 24 horas depois. Porque o bebê, ele nasce e ele faz toda uma transição da pele, né? Do ambiente de dentro do útero, né, para o ambiente de fora do útero. Então, já começa que antes ele estava em contato com o líquido, né, o líquido amniótico. Depois, saindo de lá, ele vai ter contato com as roupinhas, com os produtos, por isso que é muito importante escolher direitinho os produtos que usa. E perfume é uma coisa que a gente pede, pelo amor de Deus, para não usar, porque é um dos principais fatores agressivos aí para a pele do neném. O que eu sempre falo, né, para as mães, é assim, né, quando o bebê nasce, ele nasce com aquele vernix, né, com aquela, parece sujeira, né, que são os resquícios ali, né, de dentro do líquido amniótico, da bolsa, enfim. E esse vernix, apesar de parecer sujeira, as mães ficam doidas para dar o banho, tirar e nananã, ele é muito rico, né? Sim, é o que protege a pele do neném para não perder temperatura, né? Então, a gente pede para que aquela camadinha branca, né, que fique em cima da pele não seja atritada no banho, deixe sair naturalmente, porque é o que garante que o bebê fique quentinho ali nos primeiros dias de vida. E tem estudo mostrando também a questão da microbiota, né? Que quanto mais você conseguir deixar esse bebê sem banho nas primeiras horas, ele vai conseguir, né, formar a microbiota. Então as bactérias que vão ali morar na pele, né, as bactérias boas que protegem a pele, que faz a barreira cutânea, vão conseguir se desenvolver e formar uma boa flora bacteriana ali na pele da criança. Então o Pietro, por exemplo, eu fiquei 48 horas. Eu deixei 40. Ótimo. E eu sei que fora do país, na Europa, eles orientam uma semana. Exato. Eu tenho um paciente no consultório, exatamente. A neném nasceu nos Estados Unidos. E eles optaram por não dar banho na primeira semana de vida, porque o banho diariamente é o culturalmente brasileiro, né? Então, assim, é só a gente que toma banho todo dia. Os europeus, eles, por conta do tempo também, muito frio, né? Principalmente no inverno, eles intercalam dias. Então, isso a gente pede para fazer com o recém-nascido. Aliás, a orientação de frequência de banho no recém-nascido é dia sim, dia não. E dias muito frios, a gente pede até para não dar. A gente tem até alguns produtos que ajudam a higienizar, principalmente a região de dobra, como água de limpeza, né? A Mustela tem uma que eu gosto bastante. Para limpar só a região de dobrinha, né? Então, pescocinho, axila, região de dobra aqui da genital, para ficar bonitinho, não ficar mal cheiroso e não ter que despir tudo e molhar o neném. E questão de sabonete, né? Que o pessoal gosta de usar muito, assim, né? Não vou falar a marca, mas aquela coisa que cheira bebê, né? Sim. Ou acaba usando muito sabão, né? Sabão mesmo, que vai acabar tirando a gordurinha da pele. O que a gente pede é para que vocês procurem um sabonete que é da linha Sindex, né? Que são os detergentes, que são os sabonetes mais neutros, sem cheiro, sem perfume, que são os que são mais adequados para a pele do neném. Ele tem o pH mais próximo do pH da pele, que é um pH um pouquinho mais ácido, né? Lá por volta de 5. São os que são adequados mesmo para poder fazer a limpeza, a higiene do bebê sem agredir a pele, sem tirar aquela camada de hidratação, porque protege a pele de perder temperatura mesmo, né?
E bucha, nem pensar, né? Acho que Sim, assim, zero o atrito, maior não inimigo da precisa. dermato é a bucha, então só vai reforçar, né? E tem muitas mães que falam sobre, porque hoje tá muito quente, posso dar 2 banhos no dia, né? A gente até pode dar 2 banhos, mas escolher apenas um para passar produtos Isso. na pele, né? Não fazer isso nos Na 2. verdade, isso vale para adultos também, tá, Sim. gente? Tem gente que chega que fala assim, eu tomo 3 banhos no dia, de manhã, à tarde e à noite, porque de manhã eu gosto de acordar, pra acordar, à noite porque eu tô me sentindo suja, e à tarde porque eu fui na academia, não sei o quê. Não, tudo bem, só que daí você só usa sabonete Sim. em um só, né? Então, e questão da temperatura da água? Tem alguma recomendação para bebezinho? Tem sim. A gente não deve deixar ultrapassar 37,5 de temperatura, tá? O mínimo ali 36,5, pra gente não deixar também o bebê passar frio. E Certo. o banho tem que ser breve, no máximo 10 minutinhos ali é o suficiente. O bebê não precisa ficar ali esperando, relaxando no banho. É algo rápido mesmo, tá? Tá, rapidinho, então banho morno, rápido, sem bucha, sabonete Sindet e no máximo um banho por dia e pode até dia sim, dia não. Então, resumindo, resumão, é isso aí. é isso, né? E questão de lenço umedecido, né? Que isso é outra coisa, né? O lenço umedecido, ele salva Sim. em alguns momentos a gente, né? As mães, né? Quando a gente sai e tal. Mas o que é o correto, Lê? Ó, lenço umedecido eu sempre digo para ter na bolsa na hora que estiver fora de casa. Temos também lenços umedecidos mais adequados para a pele do neném recém-nascido, que também tem livre de parabenos, álcool, perfume, tem uma listinha de substâncias que a gente sabe que não pode ter nesses lencinhos umedecidos. E normalmente eu peço para usar os de recém-nascido, assim, ad eterno, que eles são os mais limpinhos mesmo. Mas em casa, na higiene diária, se conseguir fazer sempre com água morna e algodão somente, sem produto, é o melhor aí para o bebê, para evitar assadura e ali dermatites de contato por conta de produto químico. Né? Isso é muito comum, né? Assim, eu recebo direto de amiga, né? De paciente, meu bebê tá todo assadinho, tá todo... E aí, a gente até recomenda, né? Quando tem a dermatite da fralda, né? Usar, na verdade, preferir lavar na água, né? Nem usar o algodão com água morna, né? Sim. E na hora de enxugar, sem muito atrito. Isso, o negócio é não deixar úmido, né? Então, o lencinho umedecido acaba deixando um pouco úmido a região, que daí abafa mais ainda na hora que põe a fraldinha. Mas quando tá bem assadinho, pode lavar com água corrente mesmo. E depois secar bem de levinho para não agredir mais ainda a dermatite, né? E você recomenda usar pomada de barreira todo dia? Como que isso também é outra coisa então. que é bem assim, contraditório, né? A gente tem o hábito de querer passar a pomada de barreira ali, toda a troca de fralda, mas também não é uma coisa que é necessária. A pomada de barreira pode ser usada aí 1, 2 vezes ao dia, mas o ideal é que quando você veja que está ficando um pouquinho mais vermelhinho ali, é esse momento que tem que usar a pomada de barreira e não diariamente. O que eu uso, na verdade, até hoje, na hora de dormir. Eu passo, que é a fralda que fica mais tempo, é a fralda né? que fica mais tempo, então fica mais ali em contato úmido, né? No começo a gente faz troca à noite, né? Recém-nascido e tal. Mas o Pietro, com a idade que ele tá já hoje, eu não troco ele à noite. Então ele vai a noite inteira com a mesma fralda. Então eu coloco mais como prevenção, mas acho que tudo bem, mas né? acho que é o momento ideal mesmo. Se for né? para escolher um momento aí que é a fralda que dura mais tempo ali em contato com a pele, o ideal é ele passar mesmo a pomadinha ali. Tá. Vamos só falar, nem tá aqui no nosso roteiro, mas um pouquinho de dermatite da fralda e candidíase, assim... Acho que sim. A gente também tem, assim, você olha nas farmácias, a primeira pomada que tem ali é a óxido de zinco com nistatina, né? E tem muita recorrência no consultório de mães que usam a pomada de nistatina com óxido de zinco diariamente como pomada de barreira. Exato. E, na verdade, a nistatina é um antifúngico, então ela só deve ser usada quando realmente vê que a dermatite é causada por fungo, né? Então, a candidíase genital ali, que é bem diferente, né, dermatologicamente falando, da dermatite comum de fralda. Então, eu acho que... Na verdade, a candidíase acaba sendo uma complicação, né, da dermatite da fralda, né? Sim, sim.
sim, uma complicação. E aí a gente tem que identificar bem certinho ali o momento de usar mesmo o antifúngico associado para também não ficar usando ali medicações a mais na pele do neném que não precisaria. A dermatite da fralda, então, é quando a gente fica ali ou muito tempo sem trocar a fralda do neném, né? Ou quando o neném tá com o intestino um pouquinho mais solto e fica ali muito, né, toda hora cocôzinho, a acidez das fezes, né? E aí faz a dermatite, abre porta de entrada, né? E a gente tem, né, fungos que residem na pele e acabam entrando nessa porta de entrada e causando a candidíase, que é bem desconfortável para o neném, né? Ele vai formando lesões satélites, que a gente fala, então não só ali aquele vermelhão em volta do bumbum, mas umas lesõezinhas na borda, na borda, por fora. E aí que é a hora de usar a pomada de nistatina com óxido de zinco, né? Exato. Então fica esse alerta para as mamães aí. E aí, saindo um pouco assim dos recém-nascidos, indo já pro bebezinho um pouquinho, né? Não, ainda em recém-nascido. Quais são as principais doenças que a gente tem que ficar esperto, assim, já no hospital ou quando já tá em casa, primeira semana de vida, primeiros meses? Tem algumas lesõezinhas que são bem comuns na pele do bebê recém-nascido pela imaturidade mesmo, né? A primeira, e eu acho que a mais comum delas, é a que a gente chama de eritema tóxico, que são aquelas máculas, pápulas, né? Aquelas bolinhas vermelhas que aparecem no rostinho do bebê, às vezes no tronco também. Que é uma lesão que a maioria das mães procuram uma causa, né? Então, porque deve ter sido o sabão que eu escolhi, tô usando amaciante, não deveria. E, na verdade, não tem uma causa, um fator, né, desencadeante. É uma lesão que acontece mesmo pela imaturidade da pele do neném. E ela é autolimitada, o que quer dizer que ela vai melhorar sozinha ali nas primeiras semanas de vida do bebê. Aí que vem um alerta, né? Que se não melhora sozinho, provavelmente não é o eritema tóxico, que é uma doença benigna, né? Então, daí, com certeza, a dermatologista ajudaria bastante. Ajudaria bastante, sim. E um que é muito comum, né? O Pietro teve, que é a miliária. Que é a famosa brotoeja, brotoeja, né? Isso. A brotoeja, ela sim tem um fator desencadeante, que é o suor, né? O calor ali, principalmente em região de dobrinhas, né? Então, no verão, a gente vê bastante. E em recém-nascidos, a gente também vê, porque a gente tem o hábito de querer sempre deixar ele bem empacotadinho, cheio de roupinha, e põe coberta, e põe touquinha. E aí, aquilo ali vai deixando o bebê cada vez mais com suor, quente, né? Suado, Quente. Né? E aí, nas dobrinhas, aquilo acumula e gera as lesões que são as brotoejas, né? O ideal seria a gente não, né, colocar a roupa em excesso nesse bebê, porque realmente é o que desencadeia mesmo, o fator principal é o suor, né? E tentar adequar ali a quantidade de roupa com a temperatura do ambiente, né? Porque não é porque é recém-nascido que precisa estar num ambiente de 30 graus com um monte de roupa, né? Macacão, luva e tudo. A miliária, pelo menos na época assim, que eu estudei para prova de título e tal, né, a gente aprendia que é por uma imaturidade ainda da glândula sudorípara, né? Então ela não consegue, às vezes, ainda processar o suor que está sendo produzido ali, o calor, então acaba gerando como se fosse uma inflamaçãozinha ali, né? Que é benigna. E aí é o que você falou, deixar o mais arejado possível, né? Não ficar empacotando o bebê. Melhora sozinho também, se você, né? Evitar outra coisa que as mães fazem quando acontece isso muito empapuçar o bebê de creme hidratante. Sim, não. Né? Pomada de barreira. Aí isso acabou ocluindo ainda mais essa glândula sudorípara. Então, isso não é a recomendação, no caso, para miliária. É verdade. Né? E tem uma doença que é um diagnóstico diferencial, porque chega a ser um pouco parecido, que é a acne neonatal, né? Então a gente fica um pouco na dúvida, é miliária, é acne, né? Que eu acho que de todas essas é a que mais a gente tem que ficar atento aí, porque alguns casos eles evoluem com pior ao invés de melhor, e aí a gente vai precisar usar algum tratamento específico ali para acne, mas tem muito envolvimento com os hormônios, né, da mãe, e da pele que passa para o neném, né? E ali o bebê fica com aquela pele mais oleosa, né? E aí causa acne mesmo.
quando realmente não tem uma evolução de melhora nos primeiros meses, a gente precisa encaminhar para a dermatologia mesmo, porque daí os produtos são bem específicos, né? A gente, como pediatra geral, fica um pouco inseguro, principalmente de usar isso em bebezinho muito pequeno, então a gente sempre pede o auxílio de vocês. Né? E tem, assim, alguma forma de diferenciar, assim? Elas são lesões, parecem espinhas mesmo, né? A acne do bebezinho, ela é igualzinha à acne nossa. Também, junto pode aparecer os cravinhos, né? Que a gente chama de comedão. E bem diferente do eritema tóxico, que é mais assim, vermelhidão, uma bolinha sem o fundo ali de pus, né? Então, são diferentes mesmo. A gente, como pediatra, consegue claramente diferenciar e ver a evolução, né? E outra doença que é muito comum, e eu lembro até que o Pietro teve, eu ficava morrendo de dó, mas assim, é assintomático, né? Mas assim, a gente que é mãe fica, ai meu Deus, que é a crosta láctea, né? Sim. O dele foi levinho, mas tem crianças que tem bem exacerbado, né? Tem crianças que chegam com o couro cabeludo cheinho, daquelas casquinhas bem amareladinhas, né? Pega até região de sobrancelha, então a gente, nesses casos, a gente tem que usar, né, um shampoozinho ali específico para remoção das crostinhas durante o banho. Claro que sem ficar tritando também, porque senão acaba até levando o fiozinho do cabelo, não né? É para arrancar, não é para cutucar. Então, no banho, essa crostinha, né, que também é da oleosidade da pele do neném, que é bem imatura, né, a gente passa aquela escovinha de cabelo do neném no banho com um shampoozinho adequado para a crosta láctea, vai removendo aos poucos, cada dia um pouquinho, não vai remover tudo de um dia para o outro, até que se resolva sozinho. Mas também é uma doença benigna, né, então não tem nenhuma gravidade nela, e normalmente ela não evolui aí com gravidade, pelo contrário, ela vai evoluindo com melhora. Também é autolimitada, né? Sim. E tem também um pouco a ver com a questão de hormônios materno. Sim, tem também, né? também a ver, sim. Tem. Porque toda essa parte da pele do neném que ali saiu do canal do parto, ou mesmo pela cesárea, que ela estava em contato ali com a placenta da mãe, tudo tem muito envolvimento dos hormônios, né? E a crosta láctea tem também esse envolvimento. Tem também, né? Uhum. Eu lembro que na época do Pietro eu usei um da linha da Mustela, que é específico para crosta láctea. Sim, tem um kitzinho, que é um shampoozinho, que é para usar na hora do banho, e tem um outro que é um creminho, que é para deixar dormir com ele, para descolar as casquinhas. E assim, sumiu. É bom. E era eu ficar assim, 2, 3 dias sem passar, voltava. Que voltava. Então, fica a dica aí, uma linha da Mustela específica para isso. E Lê, quando que a gente tem que se preocupar, né? Assim, a gente tem uma criança, um bebê em casa, um recém-nascido, sinais de alerta que a gente tem que se preocupar, né? Para acender uma luzinha e falar assim, não, tem que procurar um pediatra ou tem que procurar pronto-socorro. Essas lesões todas que a gente conversou, nenhuma delas solta líquido, né? Aquela secreção amarela que parece pus, né? Então esse é um fator de alerta. Bebês recém-nascidos não podem fazer febre. Fez febre é igual à avaliação do pediatra e de preferência no pronto-socorro, porque febre em recém-nascido a gente tem que sempre achar o foco. E se tiver lesão de pele associada, provavelmente é ela que está infectada e aí muda a história toda, né? Tem que tratar. Secreção... não melhorar, né? Então, essas lesões, normalmente, elas vão melhorando ao longo das semanas, né? Então, o bebezinho nasceu ali com as lesõezinhas, ali por volta de 1 mês de vida, 1 mês e meio, as lesões já sumiram, né? Ou mesmo melhoraram, voltaram, usou o produtinho de novo, melhorou de novo. Então, se não melhora, pelo contrário, né? Se essas lesões estão evoluindo com piora, também é um sinal de alerta que precisa ser avaliado aí com cuidado. E assim, já aconteceu, né? Acontece muito, na verdade, receber no WhatsApp, né? Mães, colegas e tal, que tem muitas doenças de pele, né? Que são causadas por vírus. Sim. Né? Às vezes até bactéria, né? Então, e aí, assim, tá com febre, alta, aí do nada a febre cede e empipoca o corpo inteiro. Sim. Aí, um exantema súbito, né? Sim. Então, tem várias dessas doenças que são virais, que fazem lesões de pele, né? Então, bolinhas avermelhadas, o próprio sarampo, né? Sim. Que fica em coisas... etapas diferentes, né? Sim, crostona, né? Faz tal. E, então, assim, é importante ver se é só pele ou se tem algum outro sintoma associado, né? Com certeza. Algum sintoma gripal, febre, coriza. Sim, aí merece avaliação mesmo
presencial, né, para avaliar também todo o quadro clínico junto, mas tem muita lesão viral que faz lesão de pele. Muita. E as mães sempre acham que é uma alergia, né? Ah, porque tem alguma coisa desencadeando, e na verdade é o vírus que contaminou a criança, que faz as lesões, e é assim, da mesma forma que fez, o organismo se resolveu, a lesão vai embora, né? Até meningite, né? Faz Sim, lesão de pele. faz. Então, né, a gente tem que ficar esperto. Agora, falando até em vírus, né, que eu acho que é um dos mais comuns aí, e perigosos também para bebezinho, do herpes, né? Que o pessoal sai sim. beijando criança. Sim, e herpes em bebê é super complicado, que não é igual a gente, né? Que passa ali, resolveu, ficou bonitinho, secou, uma semana tá resolvido, né? Eles não têm o sistema imunológico preparado, né? Para combater ali o bichinho, então eles fazem lesões extensas e na maioria das vezes precisa de tratamento mesmo. Fica a lesão bem extensa, daí a gente vê até na internet, né, no Instagram, TikTok da vida, né, aquelas crianças que estão com aquela super lesão, que teve que ser internada, Sim, às vezes fazer um aciclovir Exato, na endovenoso. veia e tal, então não beijem os bebês, gente, que não são de vocês, né, que dá vontade, né, de sair beijando, apertando, dar um cheiro, fazer um cafuné, mas não dá, gente. E aproveitando também pra gente falar né, o Pietro, ele teve alergia à proteína do leite. Sim. Né? E a alergia da proteína do leite também faz lesão de pele, né? Eu recebi um caso aqui no consultório de um bebezinho que ele tinha algumas lesões de pele, mas que conforme ela foi mostrando fotos, né? Porque isso é outra coisa. Às vezes já chega com o quadro resolvido e a gente não consegue identificar. Mas pelas fotos parecia um quadro de miliária, né? Junto com crosta láctea, tá? E aí a pediatra que o bebezinho tava indo começou a achar que era alergia à proteína do leite, falou, não, vamos tirar o aleitamento e trocar por fórmula. Falei, não vai tirar o aleitamento. Muito precoce, né? Não, era um bebezinho, falei, muito precoce. Tá ganhando peso? O bebê tava um chumbinho, assim. Tava super dentro do peso. Tem algum quadro de diarreia ou de constipação, uma coisa assim? Tem alguma lesão na região ali perianal, genital? Não tinha nada. Eu falei assim, olha, eu não acredito que isso seja alergia à proteína do leite. Então fala um pouquinho pra gente da alergia da proteína do leite, que é diferente da intolerância à lactose, né? Que as mães se confundem também. Exato. A alergia à proteína do leite de vaca, ela é uma doença muito, assim, diversa, né? Ela pode se apresentar só de sintomas gastrointestinais, né? Diarreia, sangue nas fezes ou constipação intensa ali nos primeiros meses de vida, ou também apresentar a parte de lesões de pele associadas e parte respiratória também. A gente nunca consegue afirmar, assim, logo no início que seja, porque tem muitas lesões de pele ali que vão se resolver ali nos primeiros meses, então a gente tem que ter um pouco de cautela. E eu vejo que, assim como o autismo está muito em alta, né, nas redes sociais, a APLV, né, que é a sigla de alergia à proteína do leite de vaca, também está sendo muito falado, né? E aí que a gente tem que pôr sempre na balança, porque um diagnóstico de APLV muda totalmente a rotina daquela família nos primeiros anos de vida. Então, assim, principalmente para a mãe que amamenta, porque é ela que vai ter que fazer a dieta de exclusão do leite de vaca, né? Eu fiz essa dieta, só quando a gente faz, a gente vê o quão difícil que é. Sim, porque tem contaminação, né? Um restaurante, por exemplo, que você vai, na mesma panela que ele fez um macarrão cheio de queijo e leite ali na preparação, ele lavou meio ali, mais ou menos, e prepara tudo que você vai comer, você vai ler o rótulo, né? Nos ingredientes principais não tem, mas daí tem embaixo assim, observação, pode conter traços de. Aí você fala, meu Deus. E assim, tem que ter sempre um conjunto ali de sinais e sintomas pra gente conseguir juntar as pecinhas. Não ganhar peso, né? Exato. Normalmente esse bebê, ele tem uma dificuldade de ganho de peso associada, ele não é um bebê que tá ali tranquilo, tem muita cólica, muita disquesia, né? Que é aquele contorcimento do bebê pra fazer o cocô, a força certinha do cocô, né? Então, não é simplesmente só uma miliária ou só um eritema tóxico ali do primeiro mês de vida que vai fechar o diagnóstico de APLV. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado e ter sempre aí cautela e fazer o protocolo certo, né? Que eu também tenho visto muita gente afirmando que é APLV sem ter esperado ali as semanas, sem a exposição da proteína do leite, tanto pela mãe, né, quando amamenta, ou usando a fórmula certa, né?
E aí depois fazer o teste de provocação, porque a gente só consegue fechar o diagnóstico de pele e ver quando a gente faz a exposição novamente do bebê e os sintomas voltam, né? Então é mais... Então é isso. Então vamos para finalizar aqui, vamos falar um pouquinho de mitos e verdades da questão, né, de pele de bebê e tal. Bebê não precisa de hidratante. Não, precisa, né? O bebê, ele precisa de hidratante pelo menos uma vez ao dia. Logo após o banho é ideal, porque a pele tá ali mais úmida, né, da água do chuveiro. Então, podemos usar e até devemos, em algumas peles que são mais ressecadinhas ali, usar o hidratante, sim, diariamente. E aí, gente, fica a dica mais para reforçar e entrar na cabeça, assim, de preferência hidratante sem cor, sem cheiro, né? Neutros, né? A regrinha dos 3 minutos, né? Que nem você falou, que a gente fala a regra dos 3 minutos. Logo depois que saiu do banho, os primeiros 3 minutos é o momento que a pele tá mais ávida para receber esse hidratante e ser absorvido, né? E acho que é isso, né? Sim. E a questão de banho todos os dias, você já falou. Já conversamos, né? Podemos fazer aí dia sim, dia não, principalmente no primeiro mês de vida. Depois é o cultural brasileiro, ninguém vai deixar de tomar banho aí, só porque não tem é uma orientação, mas realmente para os recém-nascidos, principalmente se tiver muito frio, faz diferença. E o talco, que as avós adoram, o talquinho. Sim, o talco tradicionalmente, né, em pó, né, ele foi contraindicado, né, pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pela dermatologia também, porque as partículas do talco, elas podem ser inaladas pelo bebê, fazer uma pneumonia química, né, então realmente a gente não usa mais o talco no formato pó, né, mas a gente tem um produto maravilhoso que é o talco, eu acho que sim, que é o talco líquido da Amília, né? Ele substituiu o talco anterior, né? Super bem. E ele deixa a pele super sequinha, ele ajuda bastante, principalmente nesses casos das dobrinhas mais molhadinhas, né? Que leva a brotoeja, então é muito bem indicado nesses casos. Eu usei a Amília também, talco líquido no Pietra, é ótimo, gente, ótimo. Creminhos caseiros. Ai, isso aí é um perigo. Eu fico louca com tudo que é muito caseiro. Ai, gente, ó, a indústria tá aí para nos ajudar. A tecnologia tá aí para nos ajudar. Então, os produtinhos, quando eles são muito bem feitinhos na indústria, eles são super bem indicados para os bebês. Agora, produto caseiro, gente, a gente não sabe qual é a concentração que tem do produto ali. A gente não sabe o que o produto pode levar na pele do neném. Às vezes faz umas dermatites de contato horrorosas. Sim. Então, assim, nada caseiro, assim, é legal pra bebezinho, assim, principalmente no primeiro ano de vida. Gente, nem pra gente adulto, tá? Que o povo adora fazer máscara caseira, não sei o que caseiro, né? Então... Aí depois vem pra de consertar. Vem pra gente chamar. Mas assim, né? Eu não sei se é verdade ou não, isso até é uma curiosidade minha, mas assim... Avós, as bisas, todo mundo. Tá nervoso, não tá dormindo, tá com cólica, faz um banhinho com camomila. Sim. Isso pode ser feito? Os chazinhos mais caseirinhos, né? Aqueles que você pega a plantinha ali no jardim, um hortelã, uma camomila. Esses aí, tudo bem, né? Os banhinhos de imersão, eles realmente ajudam, né, a acalmar a pele, às vezes. Só tomar cuidado, assim, por exemplo, a gente vê muito chá de picão, por exemplo, que não é bem pra cólica, é pra quando o bebezinho é amarelinho, né? As avós adoram falar que bota no banho de picão e aquilo resolve de um dia pro outro. Pelo amor de Deus, já vi dermatites horrorosas, assim, do picão, porque o picão realmente faz muita lesão, gente. É desesperador. Camomila, ok, desde que não seja do saquinho, que seja a plantinha, porque daí você vai ter realmente o benefício, né, dos ativos, calmantes e tal, mas picão não, gente. Então, picão não! Cancela picão. E questão de perfumes. Zero perfume, gente. Se puder, ad eterno não usar perfumes, até pelo menos uns 2 aninhos, é melhor para eles mesmo. Tanto pela parte da pele, que tá ali amadurecendo, quanto por conta de problemas respiratórios mesmo, com relação às partículas ali de cheiro e tudo, fazendo uma rinite alérgica, né? Então, até assim, pra gente encerrar mesmo agora, gente, que ela falou e eu fiquei, né, lembrando, pensando. Não falando dos bebês, mas assim, já na fase mais de criança, que começa a desenvolver uma dermatite atópica e tal, a gente tem, né, aquela teoria da higiene, né, que
Se você higieniza muito a pele do neném, protege muito, não deixa ele pisar no chão, não deixa, né, ele ter contato com animais, nananã, você deixa, faz com que a pele não tenha contato. Sim, ele E não não desenvolve o É. sistema de proteção, né, a barreira cutânea, como deveria, e aí isso é um fator de risco para você ter a dermatite atópica já quando já tá um pouquinho mais, 2, 3 anos, né. Uhum, sim. A gente fala que essa parte de higiene natural, A teoria a da teoria da higiene, a gente tem que expor os bebês a algumas coisas, né, não perfume, no não, caso. perfume não! Cancela o perfume, mas assim, contato com animais, contato com a natureza, né? Isso tudo ajuda a que ele não tenha esse desenvolver de atopias, né? Que são as doenças alérgicas, né? Tanto a asma quanto a rinite alérgica, a dermatite atópica, um combinho aí de doenças que vão ter esse desenvolvimento quando esses bebês eles são muito protegidos, né? Colocados numa bolinha ali e não tendo contato com nenhum desses aeroalérgenos, nem contato com nenhuma partícula ali desde o comecinho da vida. Então, tem animalzinho em casa, deixa ter contato com o bebezinho, é super importante isso desde o começo de vida. Esse sim. Porque acaba que depois, né, de bebê, acho que a doença principal que a gente vê em crianças é essa atopia, né? Sim, sim. Essa atopia, né, ressecamento, principalmente região de dobras, né, prurido, coceira, né, que vai ficando aquela pele mais grossa, Sim. aqui atrás, né, do joelho, nas dobrinhas, que pode ir melhorando com a idade, com a adolescência, juventude, mas tem algumas pessoas que ainda piora. ficam na fase adulta, Sim. né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, gente. Foi muito bom ter esse bate-papo. Obrigada mais uma vez. Um prazer, viu, de por ter ter me vindo, Lê. convidado. Sigam a Lê. Fala seu Instagram pra gente, Lê. Doutora.Letícia Moro, tem tanto o Instagram, tem o TikTok, tem a página no YouTube também, que a gente produz Gente, ela coloca uns conteúdos conteúdos muito legais no TikTok, no Instagram. prazer aí ter vocês como meus seguidores para aproveitar os conteúdos de lá. É isso aí. Se você ainda não me segue, também me sigam, doutora Patrícia _Jacob. Também tô no Instagram, TikTok, enfim. E se você ainda não segue aqui o canal, não deixa de seguir para não perder nada do que a gente tá falando aqui, que cada vez a gente traz temas mais e mais interessantes para vocês.